Aleluia. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. Dá para melhorar, é para Jesus. Dá glória também. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu digo para vocês, o que eu quero, não é o que eu queria, o que eu quero é esquecer o que eu passei. O que eu mais quero é que um dia eu não lembre do que aconteceu e aonde eu tive. Eu cheguei até a falar para Deus que eu nunca mais ia contar. Cheguei a passar mal em cima do altar, porque eu revivo tudo de volta. Mas como Deus tocou no coração do missionário, eu sei que vai edificar a sua vida. É forte, é muito forte. Irmãos, e hoje aqui, como nós lemos na Bíblia, que quando nós ouvir a voz de Deus, não é para nós endurecer o nosso coração. Hoje, através desse testemunho, Deus vai falar com alguém aqui. Você está passando luta, o inimigo lutando para tirar você da igreja, tirar você da presença de Deus, afastar você do caminho que está levando ao céu. Mas por causa da incredulidade, muitos, milhares, não conseguiram entrar. Eles acharam que iam entrar na terra prometida, mas o engano do pecado e a incredulidade, eles não puderam entrar por causa dessas duas coisas. Irmãos, dia 7 de agosto de 2001, eu tive um acidente grave, ali na cidade de São José, chegando em São José, ali no sinaleiro do Bradesco. Era 8h30 da manhã, estava indo para Curitiba, eu tive um grave acidente. Até eu dei as fotos lá para o Kleber, não sei se você vai conseguir passar, do carro ali, tudo esmagado. E nesse acidente teve duas pessoas que perderam a vida, a falecida esposa e mais uma irmã que estava comigo. Eu estava na igreja, Deus tinha falado, era um plano de Deus. Porque nem tudo que acontece na nossa vida é o plano de Deus, mas tem coisas que é o plano de Deus. E ali eu perdi a minha esposa e mais uma irmã da igreja. Eu estava dirigindo a igreja, eu estava firme na igreja, trabalhando na obra. E aquilo, irmãos, foi me entristecendo. Porque na luta que o diabo vem, e aí ele começa a fazer nós questionar. E começa, irmãos, a fazer nós ficar com dó de nós mesmos. E eu lembro que eu fiquei mais uns 3 meses dirigindo igreja. E cada dia que eu vim na igreja eu voltava assim pior, o diabo lutando. Como foi acontecer isso? Por que isso? 2 filhos prematuros ainda, muito apegado à mãe. E meus filhos não queriam ir para casa, ficavam esperando a mãe, queriam, vamos esperar a mãe, vamos esperar a mãe. E aquilo foi me entristecendo. E nós temos que tomar cuidado de tomar decisões precipitadas na luta. E ali eu comecei a tomar decisões erradas. E a tua decisão de ontem é o que você é hoje. E a decisão de hoje é o que nós seremos amanhã. E eu lembro que eu cheguei e disse assim: olha, eu não tenho mais condição de dirigir igreja. Assuma tudo aqui, eu não quero mais, eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar de mim, eu não estou em condição. E eu entreguei tudo e voltei para minha casa. E ainda eu continuava indo na igreja de vez em quando. E eu fui me entristecendo cada dia mais. E um dia eu tomei uma decisão pior da minha vida. Eu fechei a minha Bíblia de madrugada e joguei a minha Bíblia com tudo em cima do guarda-roupa. E falei: eu nunca mais prego o evangelho. Indignado, revoltado, porque o diabo vai se aproveitando. E ele fala na nossa mente, porque dentro da nossa mente é um campo de guerra. Será que vale a pena eu estar na igreja? Será que vale a pena? Os irmãos me abandonaram, eu queria todo mundo em volta de mim. E eu comecei a ficar aquele crente dodói. E um dia eu disse: não prego mais. E aí quando eu joguei a Bíblia, irmãos, o Espírito Santo saiu da minha vida. Eu senti ele sair. E eu fiquei uma pessoa tão vazia que não tinha mais sentido a minha vida. Eu fiz até propósito, orei, mas ele não voltou. É por isso que diz a Bíblia no livro de Efésios,
4:30. Não entristeça o Espírito Santo que foi dado para vós. Como que entristece? Tomando decisões erradas, entregando o que Deus deu, saindo fora do propósito de Deus. E aí eu não tive mais força. Tentei ir para a igreja, eu entrava um pouquinho, eu saía chorando. E eu falei, eu nunca mais vou para a igreja. Fazia 9 meses e 3 dias do primeiro acidente. Eu tive o segundo acidente. Porque ali, irmão, no primeiro acidente, meu carro moeu. O caminhão bateu, tombou em cima. Eu fiquei 1h30 embaixo do caminhão, esmagado, engolindo areia, o caminhão carregado de areia, mas só trincou um fio de costela. Eles me queimaram as costas, cortando a ferragem, mas quando eles endireitaram o assento, ainda eu falei, tirem ela. Eles, não, ela não tem mais jeito. E as duas que estavam junto comigo foram a óbito. Aquele dia eu perdi a fé em Jesus, e ali eu senti sair de mim o Espírito Santo, e eu fiquei tão vazio, irmãos, não tinha mais sentido a minha vida. Eu ia orar, não sentia nada de Deus. Eu ia, irmãos, muitas vezes jejuar, eu ficava entregando meu jejum, Jesus recebe meu jejum, e eu senti que Deus não recebia. E eu comecei a me afastar da igreja, e eu comecei a ficar em casa, entreguei a igreja, e eu comecei a fugir dos irmãos, fiquei sem santa ceia. E ali, irmãos, eu comecei, vendo ir no culto, eu ficava em casa assistindo novela, vendo filme, para preencher aquele vazio. Mas quando eu deitava na cama, eu me sentia, irmãos, uma pessoa sem vida mais. Porque a pessoa, quando conhece a Bíblia, é batizado com o Espírito Santo, conhece, teve intimidade com Deus, e ele, se ele perdeu o Espírito Santo, a vida não tem mais sentido nenhum. A minha vida era uma vida sem graça. Eu lembro quantas vezes os irmãos chegavam lá em casa, meus filhos estavam no colégio, e eu chorando dentro de casa, e os irmãos chegavam lá, batiam palma, e eu com a casa fechada. Pastor Valmir, o carro dele está aqui. Eu tinha voltado a trabalhar, irmãos, comprado outro carro. O carro dele está aqui. Ô irmão Valmir, pastor. E eu lá, irmão, não quero ver eles. Porque, irmãos, a pessoa quando está distante de Deus, ele não quer ouvir falar que Jesus vai vir. Ele tem medo de morrer. E eu não queria nem que ninguém falasse, Jesus está às portas para voltar. Eu sabia que eu ia ficar. E depois de 9 meses e 3 dias do primeiro acidente, dia 10 de maio, irmãos, de 2002, nós estava tocando uma obra, o pastor lembra, Bingo, Palácio 60. Ele não me conhecia. Foi esses dias que eu dando entrevista no rádio que o pastor ficou sabendo que era eu, aqui no púlpito, que ele ficou sabendo que era eu, o funcionário que tinha se acidentado. Dia 10 de maio de 2002, eu saindo de casa, Deus falou comigo ainda, irmãos. Por isso que Deus sempre avisa. Essa palavra, quando ouvi a voz do Senhor, não endureça o coração. Irmãos, eu fui até a garagem, eu chorei, porque Deus falou comigo, não vá trabalhar hoje. Eu fui até o carro, voltei até o carro, mas eu tinha 4 funcionários, e nós éramos 2 responsáveis por 52 funcionários. E ali, irmãos, eu falei, eu não posso, eu tenho que ir. E eu peguei meu carro e fui. Quando eu cheguei na obra, tinha um obreiro, que era um funcionário meu, o irmão Rubens. Esse irmão Rubens, ele era crente, dirigente de igreja. E ele veio e me abraçou e disse assim, pastor Valmir, volte para a igreja. Jesus está voltando, nós somos mortal, pastor. E eu falei ainda para ele, onde é que você vai pregar hoje? Ele falou, eu vou pregar na minha igreja. Ele dirigia uma igreja lá em Contenda. Eu falei, então hoje eu vou lá na tua igreja hoje, pegar o carro, os piá, e vou lá, e vou reconciliar. Ele disse, então vai lá hoje. Mas para ele parar de falar, eu não ia. Eu só falei aquilo só para ele parar de falar que Jesus ia vir. Irmãos, 11h30 da manhã,
eu subi para ajudar em cima do telhado, para ajudar, irmãos, os carpinteiros a cobrir ali aquele barracão. E ali, irmãos, eu ajudando um servente a levar uma telha. Eu não sei se não foi o diabo, irmãos, que fez aquilo. Ele numa ponta da telha, eu levando na outra, e deu um vento tão forte, que me desequilibrou. Eu estava sem cinto, não tinha cinto para mim, e aí eu desequilibrei em cima daquela tábua, e eu me obriguei a pisar na telha, essas telhas de 6 milímetros, e quando eu pisei na telha, a telha furou, ela quebrou. Quando afundou minha perna, eu gritei: meu Deus, eu vou morrer e eu estou desviado, porque eu sabia aonde eu ia cair. Ou era ferro de ponta, ou era essas pedras de calçamento paralelepípedo, porque ali era um estacionamento. Nós ia fazendo os barracões, ia tirando as pedras e jogando em cima do concreto. E quando afundou minha perna, eu tentei me agarrar, não foi quebrando, e eu vim 8,70 metros a 9 metros de altura. Eu caí, irmãos, de cabeça em cima daquele monte de pedra. Ainda eu levei as minhas mãos. Esse braço, irmão, é tudo platina. Ele ficou mais curto. Olha o tanto que ele é mais curto. Esse aqui também, irmãos, tem pino e platina. O meu joelho esquerdo, eu não tenho patela, é um pedacinho de ferro e pino. Pela medicina eu não podia andar. Eu mexo com a minha perna assim, estrala pino com pino. E eu caí e bati minha cabeça em cima daquelas pedras. Quebrou todo o meu crânio, irmãos. Deu traumatismo craniano. E ali, quando eu caí no chão, ainda agonizando, eu tentei reconciliar. Já entrei em coma. E quando eu entrei em coma, que apagou tudo, eu comecei a ver uma neblina branca. Eu já estava morto ali. Eu vi uma neblina branca e comecei, falei: meu Deus, o que aconteceu comigo? Aí eu vi, irmãos, a morte vindo. Ela é idêntica a essas lesmas que tem na parede do banheiro, só que ela era do tamanho de um caminhão. Ela vinha voando assim, e eu já deduzi a morte. E eu gritei: morte não, eu não posso morrer, eu estou desviado. E ela veio e me engoliu. Quando ela me engoliu, irmão, eu saí do meu corpo. Eu saí do meu corpo, eu já estava só o espírito. E eu fiquei uns 4, 5 metros de altura. E eu vi o meu corpo caído no chão. Eu vi esse irmão Rubens que falou para mim, me acudindo ali, me socorrendo. E eu disse assim: irmão Rubens, me ajude a voltar para o meu corpo. Eu saí do meu corpo. Vida após a morte é tão normal, tão real como essa aqui, irmãos. A gente vê, é normal, é natural assim, é real igual aqui, ó. Você, irmãos, quando a gente morre, a gente vê o nosso corpo no chão, igual você vê a tua roupa, teu calçado. Eu dizia: meu Deus, eu saí do meu corpo. Olha lá, meu corpo, é ele. Irmão Rubem, eu quero voltar, me ajude. Mas ele não me escutava, porque nós não conseguimos escutar a voz de espírito. Eu tinha saído do meu corpo. Para tudo tem um jeito, mas para a morte não há jeito a não ser Jesus, irmãos. Se Deus não te levar você vivo para o céu no arrebatamento, com certeza você irá ver o teu corpo também. Aleluia. E ali, irmãos, eu estava no ar, sem domínio, não sabia para onde ir. E eu gritava: meu Deus, me ajuda eu voltar para o meu corpo. Eu vou voltar para a igreja. De repente eu vi, irmãos, uma gargalhada, aquela risada debochada, aquela gargalhada debochada. E eu olhei assim, eu vi 2 demônios me olhando. Terrível, irmãos. Como fosse um cachorro, um cão assim, cabeça de cachorro, mão de pessoas, mas ele não tinha dedo, eles tinham garras. E eles falaram assim para mim: agora não tem mais jeito, agora você está morto. E começaram a dar aquelas gargalhadas. E eu gritava: não, eu sou crente, tentando enganar o diabo. Irmãos, e eles sem misericórdia me pegaram, me levaram para o lado esquerdo, para esse lado. E ali eles me levaram e me jogaram dentro de um
poço, de um túnel assim, ó, pá, igual joga um lixo. Irmãos, vida após a morte é tão real, que eu dizia, não é verdade que eu morri, eu vou me acordar, é um sonho, é um pesadelo, e quando eu acordar desse pesadelo, eu vou voltar para a igreja. Mas eu abria meu olho, eu via, irmãos, a boca daquele poço, daquele túnel, ficando para cima e eu caindo, e eu gritava, pai, solte uma corda. Eu gritava para os meus filhos, solte uma corda, meus filhos, o pai caiu num buraco, solte uma corda, pelo amor de Deus. Irmãos, vida após a morte, ela é real, irmãos. E eu dizia, meu Deus, eu estou indo para o inferno, a minha esposa está no céu porque eu desviei. Irmãos, enquanto nós estamos vivos, nós muitas vezes defendemos nossos erros, nós mesmo, até mesmo escondemos as coisas, negamos. Mas quando a pessoa morre, a gente fala o que está na consciência. E ali eu começava a dizer, falar minhas falhas, porque eu desviei, porque o desviado do evangelho, irmãos, é a partir do momento que ele decide, não vou mais na igreja, não vou mais tomar ceia, não vou mais pregar o evangelho. É a tua decisão de ontem, é o que você é hoje, e a tua decisão de hoje é o que nós seremos amanhã. Que a tua decisão seja servir a Deus, que a tua decisão seja não sair fora dos caminhos do Senhor. E ali, irmãos, eu sem mais nenhuma esperança, porque a coisa mais triste é o desprezo. Se sabe que a coisa mais triste da vida da pessoa é o desprezo. E uma pessoa que morre sem salvação, ele se sente o pior lixo, melhor nem ter nascido, porque ele grita, ninguém responde. Quantas pessoas que estão lá no abismo, e eles estão gritando, talvez até para o meu nome, para o teu nome, e nós não estamos nem aí. Irmãos, não tem como socorrer uma pessoa que está lá no abismo. E eu caindo, de repente sumiu, foi ficando escuro, e eu fui entrando numa escuridão terrível, e eu gritando, mas não era um poço pequeno, irmãos, era maior que essa igreja, era enorme, e muitas pessoas caíam também gritando comigo, e eu comecei a ouvir gritos aterrorizantes, que vinha lá de baixo, de milhares de pessoas. Não era grito de ai. Eu já ajudei a cuidar pessoas, irmãos, em fase terminal de câncer, e irmãos, só o gemido das pessoas, você não consegue comer, você não consegue ter paz. Quem já ajudou a cuidar pessoas assim? Você sabe o que eu estou falando. Aquele ai, ai, não tem como você nem comer. Mas lá no inferno não é esse grito, é grito de ânsia aterrorizante. E não é de uma pessoa, é milhares gritando água, socorro. Gritos, irmãos, que se as pessoas que estão paradas, que não estão mais servindo a Deus, pessoas que ainda não aceitaram, se escutasse os gritos das pessoas que estão lá vivas no inferno, com certeza todos eles reconciliavam. E eu fui chegando aonde eles estavam, e eu comecei a sentir um calor terrível. Se você queimar um dedo, você protege o dedo, mas se você entrar em corpo inteiro no fogo, não tem aonde se proteger. E eu entrei, irmãos, dentro daquele fogo terrível. Eu cheguei aonde estavam aquelas pessoas, e quando eu cheguei aonde eles estavam, eu comecei a gritar que nem eles, gritos aterrorizantes. E eu dizia, eu estou no inferno, e daqui nunca mais eu vou sair. E eu gritava por água, socorro, me ajude. Irmãos, tem horas, momentos assim, eu não sei quantas horas eu fiquei no inferno. Lá a pessoa sente sede, sente dor. Se tirar uma pessoa lá do inferno e acalmar a dor dele, e perguntar, onde é que você morava? Eu morava na rua tal, telefone tal, ele sabe tudo. Ele vai com a sua consciência junto, ele está sabendo de tudo.
Irmãos, eu estava lá, no meio daquele fogo, gritando. E tem momentos que aqueles demônios, eles dão gritos aterrorizantes, irmãos. No inferno, o inferno é um salão embaixo da terra. Tem como fosse uma botija, um túnel que desce, e embaixo da terra aquele enorme salão. E lá está cheio de pessoas, homens, mulheres, jovens, gritos. E irmãos, tem horas assim que aqueles demônios dão um grito aterrorizante, e começa como um redemoinho, e o fogo acende mais, e começa aqueles gritos de fogo, irmão, como aquele redemoinho faz um grito terrível. O vento começa a e começa grito, aquele povo desesperado gritando, e aumenta a caloria, que não tem suporte, não tem como suportar, e aqueles demônios torturando as pessoas lá. Irmãos, tem coisas que eu não conto, o que aquelas pessoas estão passando lá. Foi uma luta tão grande, irmãos, para mim conseguir contar esse testemunho. A primeira pessoa que eu consegui contar, irmãos, foi meu cabeleireiro, Josemar Piascoski, lá do Tranto São Marcos. Um dia estava chovendo, fui cortar meu cabelo, e foi Deus. E ele começou: pastor, mas você não morreu? E ele começou assim, parecia que ele sabia. E eu comecei a contar para ele. Eu falei: você não conta para ninguém? Não, não conto. Eu falei: porque eu tenho medo de contar. Eu não gosto de contar, eu tenho medo. Porque o meu maior medo, irmãos, é eu voltar para lá. Hoje eu faço a obra de Deus. Eu tenho dificuldade para dirigir. Eu tenho dificuldade de dobrar os joelhos. E eu fico horas de joelho orando e pedindo para Deus me livrar minha família, livrar você. Que Deus abra a tua mente, que você possa entender que o inferno é real. Eu não fui para o inferno querendo ir. Eu achei que eu não ia, porque eu tinha parado. Meu irmão, talvez você achando assim, que por mínimas coisas você não vai para o abismo. Conserta a tua vida, volta para Jesus. Volta enquanto é cedo. Porque, irmãos, como diz no livro de Tiago, capítulo 4, e versículo 13, um dia de madrugada eu achei esse versículo, e diz assim, ó: eis aí agora você, pode ler lá em Tiago 4,13, que diz: hoje ou amanhã irei para tal cidade, e ali passarei um ano, negociaremos e teremos muito lucro. E diz assim, ó: e você não sabe que a vossa vida é apenas um vapor, uma neblina, que aparece e logo desaparece. Hoje eu estou aqui vivo, amanhã não sei. Hoje você está ouvindo um testemunho real. O inferno existe, o céu existe. O diabo, ele quer nos enganar. O diabo não quer que ninguém pense que o inferno existe. Ele quer fazer nós esquecer. Ele quer que nós pensemos só em trabalhar, em sonhos e correr atrás do dinheiro. O dinheiro é bênção, sonho é bênção, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A minha casa vai ficar, o meu carro vai ficar, a minha esposa vai ficar se Deus me levar. E lá eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Só vai a minha consciência, as minhas boas obras e as minhas más obras. Hoje é noite de salvação. Não vá para aquele lugar terrível. Abrace Jesus. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Labassurianda. Irmãos, é uma luta tão grande, porque eu revivo esse terrível. Você não conhece o diabo. O diabo, as pessoas vão conhecer ele depois que a pessoa morre sem salvação. Mas aí é tarde, irmãos. Aquele quer nos enganar, fazer nós aproveitar o mundo, querer nós ir para deixar de Jesus. Parece que uma tortura na igreja, difícil obedecer a palavra, a doutrina. Mas eu te digo, vale a pena você perder esse mundo e ganhar a tua salvação. E lá eu estava, irmão, naquele terrível lugar, gritando.
gritos aterrorizantes eu gritava. E de repente deu um estalo assim, ó, pá, como um raio. E eu escutei uma voz que gritou: Valmir! E me pegou nesse braço. Poucos segundos me tirou de lá. E quando nós saímos no claro do mundo, eu gritava, eu chorava de dor. E ele falava bem calmo, que eu creio que é o próprio Jesus. Não chore. Eu dizia: Senhor, eu estou tudo queimado. E ele deu um sopro, aliviou. E ele disse: vamos lá na terra, eu vou mostrar o meu caminho para você. Nós viemos, eu conhecia a cidade. Ele me levava assim voando. Irmãos, eu era como um germe na mão dele, muito pequeno. Ele me levava segurando pela mão, voando. 3 vezes eu tentei olhar para ele, ele me virou e me tampou com a sua mão. E ele conversando: olha, aqui é meu caminho. E havia, vimos aquele caminho mais estreito que o corredor, dávamos menos 1 metro, reto. E ele era como fosse aterrado, para cá lama e água, para cá lama e água. Do lado direito do trilho, lama e água. Do lado esquerdo, aquela lama com água. Mas o caminho era reto, enxuto, como se tivesse aterrado ali. E ele disse: esse é meu caminho, quem for até o fim terá a vida eterna. Eu vi um irmão vindo com a Bíblia, e ele passou por nós angustiado, caminhando rápido com aquela Bíblia abraçado. E o Senhor falou: está vendo meu filho? Ele está passando grandes lutas, mas ele vai até o fim. Você pode passar luta, você pode ter até decepções, mas não desista. Jesus acredita que você vai ir até o fim. Vi uma irmã com um bebezinho nos braços e puxando um menininho, ela chorando. Eu creio que é essas irmãs que levam a cruz sozinha, os filhos, vamos para a igreja, ninguém vai, mas ela vai com os filhos. E vinha aquela irmã também, passou e foi, chorando. A mesma coisa o Senhor falou: a minha filha está passando grandes aflições, mas ela vai até o fim. Ela não viu nós via ela. E ali vinha 2 jovens. Um vinha falando mal, irmãos, do caminho de Jesus. Ah, isso aqui é ilusão. Ah, eu não quero ficar mais aqui. Ah, nós estamos perdendo de aproveitar a vida. E tinha um que escutava, irmãos, caminhando assim de costa, escutando, bem assim ele caminhava, escutando. E o outro falando. E esse que estava escutando falou assim, ó: ah, eu vou sair do caminho, não vou ficar mais aqui. E ele decidiu, saiu naquela lama andando, e começou a ficar como fosse embriagado, como fosse um epilético, assim, uma epilepsia. E ele caiu. Quando ele caiu, ele ficou dormindo. Aí o outro começou a gritar: fulano, fulano, o que você está fazendo aí? Sai daí. Aí ele olhou para cá, olhou para lá: ah, eu também vou lá com ele. E a mesma coisa, também caiu dormindo naquele barro. Aí o Senhor Jesus disse: olhe, são as pessoas que saíram do meu caminho. Um mar de gente deitada naquela lama, pessoas dormindo. Eu vi um pastor com a Bíblia grande, deitado de terno azul marinho, dá para ver assim, ó, deitado na lama, ele dormindo. Eu falei: olha ali, esse aqui é um pastor. Jesus falou: sim, esse aqui é um pastor. Mas eu falei: ele está dormindo aqui na lama. Aí Jesus falou irado: esse aqui, para ele nada mais é pecado. A consciência dele cauterizou. Está ele e seus seguidores aqui na lama dormindo. Sem santidade ninguém verá o... Tem muitos pastores que abrem as portas, nada mais é pecado, tudo pode, para segurar o povo na igreja. Cuidado, meu irmão, tem muitos pastores dormindo na lama. Não vai para a lama não, fica com Jesus. Fica com Jesus. Do lado direito estavam todos eles dormindo, e eu entendi uma coisa. E do lado esquerdo estavam eles conscientes, acordados, mas na lama. Existem 2 tipos de pessoas na igreja, irmão: fracassado, desviado. Tem um que sai da igreja e fica bom para ele, e tem outro que ele quer voltar e não consegue. Do lado esquerdo tinha um moço, assim de 4 pés, como diz, com as mãos pichadas para frente, naquela lama. E ele gritava: eu quero voltar, 50 centímetros.
para voltarmos do caminho. E ele dizia: eu quero voltar, mas não tinha força, as mãos travadas. Aí Jesus falou: esse aqui quer voltar, mas ele não quer se desprender. Quantas pessoas querem voltar para os caminhos, mas não quer se desprender do mundo? Quer voltar, grita, tem vontade, mas não quer se desprender. Se desprenda, meu irmão, aleluia. Ele fazia força com as pernas, mas as mãos segurava. Que nada segure você de voltar para Jesus hoje, decidido. Tinha mais à frente um casal. Posso contar, irmão? Tem parte que é pesado. Posso contar? Quem concorda? Tem coisas, irmãos, que eu não posso nem contar, mas eu vou contar aqui. Tinha um casal na frente assim, irmãos, um rapaz e uma moça. Estavam seminus, só de roupa íntimas, como tivesse aquele namoro escandaloso. E eles pura ferida. Irmãos, Deus vê as pessoas tão de perto. Eu estava 2 metros longe deles, nós olhando eles assim, ó. Eu fiquei com vergonha do que eles estavam fazendo. E ali ela abraçou ele bem forte, beijando ele, e começou a cravar os dedos nas costas dele numa ferida. E ele empurrou ela assim, e ela tirou um pedaço de carne dele. E ele falou: vamos parar, eu não quero mais, chega. E ela fingindo de chorar, dizia: eu não vivo sem você, eu amo você. E ela reconquistou ele, abraçou ele assim, deu um sorriso, e começou a comer aquela carne dele. Eu falei: meu Deus, olha o que essa moça está fazendo. Jesus falou: essa aqui não é a mulher dele, eles estão em adultério. Chama, irmãos, aquelas feridas é a chaga do adultério. Quem entendeu, diga amém. Eu vou contar, como diz, pular um pedaço do meu testemunho, vou abreviar. Jesus me pôs de volta no caminho e disse assim: vai, filho. Eu comecei a chorar e dizer: não me solte, não, eu não quero voltar para aquele lugar. Aí Jesus me pegou pelos 2 braços e firmou e falou assim: ó, firma tuas pernas. Aí eu tive força. Ele estendeu o braço e eu comecei a andar, acompanhando o braço dele, chorando. Eu desse tamanhinho, acompanhando aquele braço grande, aquele guarda-pó branco, aquela manga comprida. E eu tenho certeza, irmãos, que até hoje, se eu estou em pé andando, porque é a mão de Deus que tem me segurado. Quando eu vi, estava dentro da UTI, olhando onde estava meu corpo, e eu vi meu corpo, e eu, como uma sombra, voltei para o meu corpo. Mas, irmãos, quando eu voltei, irmãos, o dia que eles vêm tirar os aparelhos e me sepultar, doutor Marcos, se ele for vivo, que Deus abençoe ele, pegou uma seringa e começou a furar meu pé. E eu mexi o pé. Ele disse: não, o rapaz está sentindo dor, ele não está morto não, ele está consciente. Foi o dia que voltei para o meu corpo. Irmãos, no outro dia eu saí de coma. Aí eles chamaram minha família, meu pai, disseram: olha, ele está consciente, ele saiu de coma, mas ele tem 3 coágulos, lado esquerdo paralisado, crânio quebrado, vai ter que fazer uma cirurgia muito perigosa. O senhor tem que assinar autorizando, dificilmente ele escapar. Doutor chamou, o cirurgião chamou meu pai, lá no hospital, irmãos, evangélico, chamou meu pai de um lado e disse assim: não deixe operar teu filho, ele vai ser um conhecimento do corpo humano para os universitários, ele não tem chance. Meu pai falou: doutor, o que eu faço? Vai para casa, pede um tempo e volta daqui uns 15 dias, talvez ele esteja até respirando sozinho. Assine um termo e leve ele para casa, leve alguém orar por ele. Se ele morrer, vai morrer junto com os filhos. Dali 12 dias meu pai voltou lá, irmãos. Eu já estava respirando sozinho, mas eu não sentia nada do meu corpo. Eu não sentia a minha língua, eu não sentia o lado esquerdo, parecia que eu tinha me cerrado, eu não sentia nada. Meu pai assinou um termo, levou para casa. No 5º dia, irmãos, que eu estava em casa, morrendo novamente, eles batiam no liquidificador, ali o alimento, abria minha boca com um cabo de colher, engole, pai, engole. Eu não conseguia, eu não sentia comida na minha boca. Eu estava, irmãos, eu chorava de fome e sede. Eu começava a gritar. Eles iam lá, irmãos, diziam: pai, o senhor está com fome? Fique quieto. Eu continuava gritando: pai, o senhor quer ir no banheiro? Fique quieto, pare de gritar. Eu continuava gritando.
O senhor está com dor? Continue gritando. Eu continuava. Eles me davam 80, 70 gotas de pirona e eu desmaiava. No 5º dia, irmãos, eu estava morrendo, entrando dentro de um freezer gerado. Já estava até aqui. E eu gritei muito fraco. Meus filhos não escutaram. E de repente eu vi os passos de uma pessoa que entrou no meu quarto. Entrou aquela luz forte. Foi o próprio Jesus que veio de novo me dar vida. E quando ele veio a par da minha cama, eu entendia: Jesus que está aqui. E eu falei: Senhor, se o Senhor me der vida, eu vou levar a tua palavra onde o Senhor me mandar. E ele me deu um sopro. E eu comecei a sentir a minha língua, a sentir meu corpo. E eu comecei a gritar. Meu pai veio lá. E aí eles trouxeram o alimento batido no liquidificador. Eu consegui engolir. Irmãos, dali 17 dias, eu comecei a andar sem muleta, para a glória de Deus. Eu estou aqui vivo, falando que Jesus vivo. Jesus está vivo, igreja. Ele cura. Não existe nada difícil para Deus. Que Deus te abençoe. Hoje Deus restaurou minha vida. Deus me deu uma outra esposa abençoada, está aqui. Depois de 3 anos de viúvo, me casei. Deus me deu um Misael. Irmãos, a maioria da minha família não vem. Pai, o senhor vai contar o testemunho? Vou. Então não vou, pai. Então fica em casa. Eu não gosto de ouvir, pai, porque eles sabem, eles me acompanharam. Aleluia. Daí minha esposa veio para me ajudar. É tão difícil. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você que está parado, volte. Talvez, irmãos, eu saí para trabalhar 11h30 da manhã, eu estava morto. Talvez seja o último culto teu. Talvez seja o último testemunho, que Deus não deixou você morrer, para você ouvir e saber que o inferno existe, e que Jesus quer te salvar, que Jesus quer te perdoar. Talvez o diabo tenha falado que você não tem perdão. É o diabo que fala na mente, porque na nossa mente é um campo de guerra. Aqui dentro ele trabalha, ele luta, mas também Deus trabalha e Deus luta. O diabo luta com a incredulidade, e Deus luta para nós crer, porque tudo é possível aquele que nele crê. Eu quero orar para Jesus curar.